Olá pessoal, meu nome é Thalita Teles, sou médica veterinária e graduada pela Universidade Federal de Goiás e tenho residência e mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou a coordenadora da especialidade de dermatologia pelo Portal Vet e hoje falaremos um pouquinho sobre demodicidose canina, as novas diretrizes do tratamento. Bem, por definição, a demodicidose é uma dermatose parasitária inflamatória causada pela replicação exacerbada do ácaro do gênero Demodex nos folículos pilosos e nas glândulas sebáceas dos cães. Como podemos perceber, esse ácaro ele se prolifera além da conta, causando uma inflamação dentro do folículo piloso. Durante muitos anos no Brasil, falava-se sobre demodicose, o que hoje a gente sabe que é um termo errôneo, né? Porque ele vem de uma tradução errada da língua americana. Hoje não falamos mais em demodicose. A sinonímia da demodicidose seriam as formas corretas: demodiciose, também conhecida como sarna negra, sarna demodécica, sarna pustulosa e sarna folicular. Aqui podemos ver o ácaro Demodex, do gênero Demodex, e sabemos que existem já outros tipos de Demodex, além do Demodex canis, que já é consagrado desde 1859. A classificação taxonômica do Demodex canis segue essa classificação, sendo que o gênero Demodex inclui também outras espécies, como o Demodex injai, já documentado desde 1996, e o Demodex cornei, que ainda não é reconhecido oficialmente. O Demodex cornei, ele fica localizado mais no estrato córneo dos cães, e ele ainda não é reconhecido oficialmente na classificação taxonômica. O Demodex canis, ele é comensal da pele de todos os cães. Todos os cães possuem um Demodex em seus folículos pilosos. E ali eles permanecem durante toda a vida do animal num cão rígido sem causar maiores problemas. O Demodex canis, a transmissão do Demodex acontece por contato direto, tegumentar direto entre a mãe e o seu filhote no momento da mamada. Então, nas primeiras horas de vida do filhote, é possível já encontrar Demodex canis nos folículos pilosos, principalmente no focinho e nas patas. Tanto é que em cães natimortos, a gente não consegue encontrar esses ácaros nos seus folículos. E quando ocorre também cesariana e aleitamento artificial, também não são encontrados os ácaros nos folículos pilosos dos cães. Os ácaros colonizam principalmente os folículos pilosos dos cães, mas também conseguimos encontrar os ácaros em glândulas sebáceas, nos meatos acústicos e nos linfonodos. Nos linfonodos, principalmente quando ocorre uma ruptura do folículo piloso devido à intensa inflamação, exacerbada inflamação, esse folículo se rompe e a gente consegue encontrar também nos linfonodos. Não é incomum, muitas vezes, punção de linfonodos encontrarmos o ácaro. O ciclo de vida do Demodex, ele tem 4 fases. Tá? A fase inicial é a fase de ovo. O ovo do ácaro, ele é fusiforme. Aqui podemos observar a forma do ovo, seguindo de uma outra forma, que é a larva com 3 pares de patas, que é essa que a gente está mostrando aqui. Ela é um pouquinho menor. Aqui temos outra larva, também com 3 pares de patas. E a forma do adulto. O adulto ele possui 4 pares de pata. E aqui podemos ver nitidamente 2 ácaros adultos da espécie Demodex canis, onde conseguimos ver facilmente pelo raspado parasitológico os 4 pares de patas. A classificação da doença, hoje em dia, consagrada já na literatura, ela se diz respeito em relação à distribuição, ou seja, a localização das lesões e a quantidade de lesões, e também em relação à faixa etária, no adulto ou juvenil. Em relação à localização das lesões,
A sarna demodésica pode ser localizada, quando existem até 5 áreas acometidas, ou generalizada, quando essas áreas se coalescem, ou então na pododemodicose, quando tem mais de uma pata acometida ou mais de uma região acometida. Aí dizemos que é a sarna demodésica generalizada. Em relação à faixa etária, a sarna demodésica juvenil ocorre geralmente em cães com menos de 1 ano de idade e a forma adulta em cães com mais de 1 ano de idade. Recentemente, essa classificação ela foi reformulada. Diz mais ou menos a mesma coisa, mas falamos em surto generalizado no adulto e no jovem ou surto juvenil localizado. Ainda usamos a classificação consagrada em relação à distribuição e faixa etária. Em relação à demodicidose juvenil, as raças pequenas, médias e grandes acontecem, podemos falar de demodicose juvenil nessas raças quando esses animais têm menos de 12 meses, ou seja, até 1 ano. Nas raças gigantes, até 18 meses ainda é considerado demodicidose juvenil. É muito importante salientar que os filhotes que não foram diagnosticados com a sarna demodésica juvenil ou não foram corretamente tratados para tal, eles podem levar essa doença para a idade adulta. E isso torna o prognóstico da doença menos favorável em relação ao tratamento. A demodicidose, então, generalizada no cão adulto, ela tem um prognóstico um pouquinho menos favorável. Não diria totalmente desfavorável, porque isso está muito correlacionado com as comorbidades que esse adulto pode ter em função da sarna demodésica. Portanto, a demodicidose generalizada no cão adulto, ela ocorre numa faixa etária entre 2 e 5 anos. Ocorre um desequilíbrio do sistema imunológico desse cão adulto e que ocorre, por consequência, a proliferação exacerbada do ácaro. Existe uma deficiência na produção de ocitocinas desse indivíduo, que faz com que o ácaro comece a se multiplicar e o organismo não consiga barrar essa replicação. É extremamente importante diagnosticarmos no cão adulto outras comorbidades, outras doenças, como, por exemplo, neoplasias, endocrinopatias como hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo, doenças autoimunes como lúpus e pênfico foliáceo, doenças parasitárias como toxoplasmose, leishmaniose e causas iatrogênicas, quando aquele indivíduo faz o uso constante de drogas imunossupressoras, como corticoide, ciclosporina, azatioprina. Então, o cão adulto, o indivíduo adulto com a sarna demodésica localizada ou generalizada principalmente, devemos associar a outras doenças de base. Existe uma predisposição daquele animal em desenvolver a demodicidose. Esses fatores predisponentes estão relacionados principalmente à idade desse indivíduo. Então, sabemos que cães jovens possuem uma maior predisposição a desenvolver a demodicidose. Animais de pelo curto também têm uma predisposição maior a desenvolver a demodicidose, a proliferação exacerbada desse ácaro no folículo piloso. Desnutrição, estro, parição, estresse por amamentação ou estresse de separação ou qualquer outro tipo de estresse que aquele animal possa sofrer, endoparasitoses e as doenças debilitantes que eu já citei anteriormente. Existe uma questão muito importante na predisposição, que é a genética desse indivíduo. Já é bem documentado que existe uma herança autossômica recessiva, fazendo com que algumas raças apareçam mais com a doença já instalada. Os fatores não predisponentes, que não têm correlação, estão relacionados ao sexo, tanto fêmea quanto macho possuem a mesma probabilidade de desenvolver a doença. A atividade e o tamanho da glândula sebácea pouco importa também na patogenia da doença, e a deficiência de biotina também não tem correlação com o desenvolvimento da demodicidose. Então, diante do exposto em relação à genética desses animais,
temos aqui uma lista das raças de pelo curto que são mais acometidas e descritas na literatura, e as raças de pelo longo, também as raças mais descritas. É importante a gente salientar que em relação à descrição dessas raças, existe muito um modismo em relação à época em que aquela raça tem sido dita como muito predisponente. No Brasil, recentemente, na última década, o que a gente mais encontra são os pitbulls, bulldog inglês e francês, boxer, dash e pug. Essas são as raças em que, pelo modismo da época, são mais predispostas ultimamente e que a gente pega mais a sarna demodésica quando a gente vai avaliar aquele animal no consultório.